Vamos filosofar um pouco? A filosofia ela tem uma tradição multissecular e nessa tradição ela configurou alguns conceitos, algumas palavras que são importantes. Uma dessas palavras é pensar. Eu não sei se você já pesquisou sobre isso, mas no grande dicionário Aurélio tem dizendo que pensar tem duas dimensões. Uma dimensão diz respeito a meditar, outra dimensão tem respeito a cuidar. Vamos pensar um pouco? Vem comigo, vamos filosofar um pouco. No grande dicionário Aurélio, a palavra pensar tem duas dimensões. De um lado, ela significa meditar, cogitar, refletir, raciocinar, argumentar. Mas de outro lado, pensar significa cuidar. Eu sempre me questionei sobre o duplo sentido dessa palavra pensar e relacionei o pensar à própria filosofia. Porque a filosofia, de um lado, ela nos dá uma crítica. Ora, como conseguir um pensamento crítico? Eu aprendi que o pensamento crítico se dá de duas formas. Primeiro, nós temos que ter um tempo. Sem tempo, nós não conseguiremos exercitar a crítica. E depois, nós começamos pensando os pensadores, pensando os pensamentos dos pensadores que atravessaram os séculos. Ou seja, pensar argumentos clássicos, pensar argumentos, raciocínios fundamentais da nossa tradição ocidental nos ajuda a pensar e a pensar criticamente. Porque enquanto pensamos esses pensamentos, nós formulamos o nosso próprio pensamento. Então a crítica nasce da reflexão sobre esses pensamentos clássicos, porque então nós nos posicionamos diante deles. Agora, o que faz a crítica? Filosofia é apenas crítica? Filosofia é apenas questionar? Não. Parece que, como disse Aristóteles, todo ser humano tem desejo de conhecer. E aí eu estou pensando a crítica. Mas para que conhecer? Bom, nós conhecemos para nos orientar no mundo, como disse Kant. Então eu penso que podemos unir as duas dimensões. Eu conheço, eu penso criticamente, então eu reflito sobre a tradição ocidental, o caso da filosofia, mas para quê? Para me orientar no mundo. E aí eu digo orientar moralmente. Então, quanto mais eu aprimoro a minha crítica, mais critérios eu vou eleger para a minha ação. Quanto maior a minha crítica, maior é o meu critério, mais forte é o meu critério. E quando você tem critérios, você escolhe melhor, ou seja, você situa melhor moralmente entre os outros. A filosofia, assim, ela ajuda a gente a pensar, no sentido de meditar, de refletir, mas também ela ajuda a gente a pensar no sentido de cuidar da nossa vida e da relação que estabelecemos com as pessoas que estão próximas a nós e com a cidade. O filósofo, então, ele tem uma responsabilidade pela reflexão, mas ele também tem uma responsabilidade pela vida em comum. Ora, nós que estamos começando a pensar agora sobre essas questões, podemos continuar meditando sobre como a nossa vida ou o nosso pensar tem ajudado a melhorar a vida de quem está conosco. Pense um pouco sobre isso. Eu creio que filosofar pode nos ajudar a atravessar muitas ondas dos nossos dias, muitos modismos, e nós podemos, pensando melhor, sermos melhores também na relação que estabelecemos com os outros. Vamos filosofar um pouco mais, porque hoje em dia filosofar é preciso.